Paulo traz para esta comunidade que é gentílica o evangelho da graça de Jesus Cristo. E quando ele sai da cidade, estas cidades recebem alguns irmãos pertencentes à comunidade de Jerusalém, ou pessoas ligadas à seita dos judaizantes. Logo, o que Paulo está tratando em toda epístola são duas coisas. A primeira, defender a mensagem que ele havia pregado, que é a revelação de Deus proposta por intermédio de Cristo, sem custo ou mérito algum. Isso não vem do homem, mas de Deus, que depositou a nós a esperança salvífica da sua glória. 2 pontos, Jesus Cristo, Senhor, somente Ele. Os judaizantes vieram para a região da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, da Psídia, dizendo: Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a lei, Jesus mais o sábado, Jesus mais Moisés. Paulo continuou dizendo: Jesus, apenas Jesus. Mas a controvérsia judaizante ganhou notoriedade nas 4 cidades, porque toda a igreja ela tende a ser vulnerável e adaptável a um sermão mais palatável. Então, o tipo de sermão produzido pela comunidade judaica, ele encandeceu os ouvidos daqueles que escutavam e, consequentemente, abandonou o evangelho de Jesus. Foi por isso que na semana passada, ao defender o evangelho pregado, como primeiro pressuposto de Paulo, Paulo precisa se defender, porque para desmanchar a pregação de Paulo, os judeus contradizentes precisavam aniquilar a apostolicidade paulina. Então eles sacrificaram o pastor para, consequentemente, sacrificar a sua pregação. Veja o que o pastor está dizendo: nenhuma pregação de alguém que pregue na igreja pode ser sacrificada se primeiro não sacrificar o seu ministro, aquele que pregou. Então esse grupo, ele disse para os irmãos que estavam ali o seguinte: Paulo não faz parte do nosso colégio apostólico. Ele não formou na Judéia, nem na Pérea, nem na Idumeia, nem em Traconites, nem em Samaria. Ele não é pertencente à comunidade de Jerusalém. Então eles desmancharam a apostolicidade paulina para, consequentemente, desmanchar a sua pregação. Foi quando Paulo disse, eu falei na semana passada, o seguinte: se mesmo eu ou um anjo do céu. Note que Paulo não está falando de um anjo do inferno. Veja que coisa interessante. Nem sobre um anjo das trevas. Paulo está dizendo, ainda que eu, ou seja, nós, do colegiado apostólico, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai para além daquele que eu tenho pregado, que seja maldito. A autoridade de Paulo com relação ao evangelho que ele está pregando é tão categórica que Paulo coloca até os anjos celestiais, dizendo o seguinte: a pregação que eu prego é tão importante, verdadeira e salvífica, que se descer uma revelação celestial, esta revelação não pode suplantar a autoridade da palavra. Aí eu vejo hoje nas igrejas muitas pessoas dando voz a espíritos de profecia, grande parte deles contradizendo com as verdades da palavra. Por isso que eu, Presley Camargo, quando me apiedei a ler a palavra de Deus, busquei da parte do Senhor o maior nível de conhecimento que eu pudesse atingir na minha tenra idade, para que eu não fosse lubridiado por ventos de doutrinas, de aparições, de revelações, que não colocasse em xeque a revelação que outrora havia sido afirmada. Veja, eu abro a boca para falar aqui na igreja hoje um texto que já está falando há mais de 2000 anos. Então eu não tenho autoridade de impor neste texto aquilo que eu quero dizer, porque diante do que eu quero dizer e o que o texto está dizendo, eu preciso ficar com o que o texto está dizendo. O texto não diz agora porque abro a boca, o texto está dizendo muitos milênios atrás.